Olá, olá pessoal, meu nome é Luana e sejam bem-vindos ao canal Luana Santos Crochê. Hoje eu estou trazendo para vocês a videoaula deste cropped, que é o cropped arco-íris. O modelo que eu tenho aqui foi feito nas 5 cores, que é o azul, o amarelo, rosa, lilás e o verde água. Vocês podem estar fazendo com uma combinação de outras cores ou até das mesmas cores, só que com tons mais fortes. Aí fica da escolha de vocês. Ou também podem estar fazendo essa peça com apenas uma cor também, que também vai dar super certo e vai ficar super legal. Então, bora lá! Essa peça, eu fiz para mim e o tamanho dela é o P, tá bom, gente? E as costas são de amarrar. Agora eu vou trazer para vocês os materiais para fazer este cropped. Vamos precisar de fita métrica, de tesoura, agulha de crochê 3 milímetros e esse daqui ele é opcional, mas é a cola universal para a gente fazer os arremates da nossa peça, tá bom? O fio utilizado para fazer essa peça é o amigurumi da Círculo, tá bom? Eu utilizei as cores chiclete, violeta, solar, New Mind e hortência. Os números das cores vão estar na descrição, tá bom? Para os acabamentos do primeiro modelo, eu utilizei essa cor, que é a alfazema. Mas desse modelinho eu vou estar utilizando a Off-White, que é esse número aqui, 8176, tá bom? Assim, antes de darmos continuidade com o nosso vídeo, não se esqueça de já dar like neste vídeo para me ajudar na divulgação e se inscrever aqui no canal. Muitos de vocês que me assistem ainda não são inscritos aqui, então se inscrevam aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e a trazer mais conteúdos super legais para vocês, tá bom? Então, bora pro passo a passo. Para fazer esse cropped, nós vamos precisar de 2 medidas. A medida do bico do seio até a altura que vocês desejam. No caso desse cropped, eu fiz ele na altura da minha cintura. A intenção era essa, era para ficar ele na altura da minha cintura. O que eu vou fazer hoje, eu vou fazer ele com a mesma composição de cores, porém eu vou fazer ele mais comprido. Ele vai seguir até o umbigo, tá bom? Então, o importante é vocês terem essa medida do bico do seio até a altura desejada por vocês, tá bom? No meu caso, eu vou estar fazendo a minha peça com o tamanho até o meu umbigo. A medida que eu peguei é de 22 centímetros, que dá. Só que eu vou adicionar mais 2 centímetros por conta que quando a gente for fazer o ponto, ele vai acabar encolhendo um pouquinho a nossa correntinha. Então, por conta disso, eu vou fazer o tamanho, que é 22 mais 2, totalizando 24 centímetros, tá bom? Então, para começar, nós vamos laçar e fazer uma correntinha. Feita uma correntinha, nós vamos seguir fazendo correntinhas até chegar na medida da nossa peça, tá bom? Então, bora lá. Finalizei os meus 24 centímetros de correntinha. Aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas, vou laçar e na 4ª correntinha eu faço um ponto alto, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no final da carreira, tá bom? Quando eu chegar lá, eu volto com vocês para explicar como que nós vamos fazer aquela parte. Cheguei aqui no último ponto, eu vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos, tá bom? Que aqui é pra gente fazer o aumento da nossa curvinha do nosso cropped. Aqui temos 4, vamos ver se 4, 5 e 6 pontos altos.
Feitos 6 pontos altos, eu vou puxar aqui essa cordinha, que é da inicial, pra poder a gente esconder ela, tá? E vamos continuar aqui, ó, fazendo um ponto alto sobre ponto alto, tá bom? E escondendo aqui essa correntinha pra já facilitar os acabamentos, tá bom? Que é essa peça, se vocês fizerem como eu a fiz, com várias cores, ela vai ter bastante arremates para serem feitos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto já com vocês. Cheguei aqui no último ponto, aqui, opa, aqui a gente vai pegar essas duas, tá bom? Do primeiro pontinho que a gente fez, nós temos que pegar as duas, laçar, e eu vou deixar aqui na metade e já vou cortar a linha para trocar para a próxima cor. Se você não for trocar de cor, não precisa cortar. Então, aqui, ó, peguei a próxima cor, que é o amarelo. Eu vou laçar ele aqui na minha mão e vou fazer um ponto baixíssimo com ele aqui na ponta, tá? Vou fazer duas correntinhas, vou laçar e virar o meu trabalho. Feito isso, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar no meio da nossa peça, lá do outro lado, tá bom? Aqui, ó, pra gente deixar isso aqui já firme, o que eu faço aqui, ó? Eu aperto um pouquinho eles e faço um nozinho, porque assim eles não ficam soltos, tá? E tento deixar as cores cada uma pro seu lado. Aqui, eu vou fazendo isso conforme eu vou trocando de cores, tá bom? Poder ele não ficar soltando ali na pontinha. Ok? Então, eu vou seguir fazendo meus pontos e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês, ó, tô chegando quase aqui no meio, eu vou seguir fazendo. Eu vou fazer 1, 2 pontos. Aqui, nós sempre vamos fazer aumento aqui nesses pontos, tá? Vocês podem fazer de duas formas. Vocês podem fazer todos os aumentos em um ponto só, ou dividir os aumentos. No meu caso, eu gosto de dividir. Se você vai fazer todos os pontos em um único ponto, você vai fazer 5 pontos altos em um único ponto e depois seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Agora, se vocês forem dividir, vocês têm que fazer 3 pontos altos, depois mais 3 pontos altos, aqui lateral, aqui. No começo, ele fica assim, meio arredondadinho, mas depois ele vai afinalando para poder ficar com o formato do nosso cropped, tá bom? Então, aqui agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Então, eu volto com vocês, tá bom? Vendo aqui foram 3 pontinhos. Então, temos uma correntinha aqui, duas, aqui a terceira. Temos que fazer um pontinho aqui nessa ponta. Deixo na agulha o ponto. Corto e pego a próxima cor, que é chiclete. Peguei a cor chiclete, vou vir aqui, vou laçar. E vou fazer duas correntinhas e vou virar meu trabalho. Fazer 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu vou vir aqui dando um nozinho. Feito o nozinho, eu volto a fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no topo. Quando eu chegar no topo, eu volto com vocês, tá bom? Olha lá. Estou chegando aqui no nosso meio. E aqui, ó, a gente só tem que ver onde que tá o meio. Neste caso, ó, estes 2 pontos estão no centro. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. E no próximo, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, o aumento dessa carreira está feito. Então, vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui,
nós vamos seguir fazendo da mesma forma, tá bom? Vamos seguir fazendo aumentos quando a gente chega aqui. E caso você esteja fazendo colorido, troca de linha sempre aqui, 3 pontinhos, e aí ele já vai estar firme o suficiente para poder a gente fazer o nó. Vocês vão fazer até chegar na largura desejada. No meu caso, eu uso o número P. Para os tamanhos padrões, o número P, ele usa 14 centímetros de largura. Então, eu vou fazer até atingir 14 centímetros de largura. No seu caso, se o seu bojo for M, você tem que fazer até 15 centímetros de altura, ou de largura. Se for G, vocês têm que fazer 17 centímetros de largura. E se for GG, 19 centímetros de largura para o seu bojo, tá bom? Então, eu vou ir fazendo o meu aqui. Quando eu estiver com os dois prontos, eu volto com vocês para poder mostrar como que nós fazemos a junção dos dois bojos, tá bom? E a próxima parte dele. Então, bora lá. Já fiz o próximo. E esse daqui, eu já deixei pronta essa lateral. Mas não se preocupem, eu vou fazer com vocês e vou explicar a melhor forma. Aqui, essa lateral aqui, eu fiz com 12 centímetros, tá? Aqui é o final do bojo. E aqui é a lateral que eu fiz para ele. Por que que foi feito 12 centímetros? Aqui à frente, a gente não precisa da medida total do nosso busto, mas nós precisamos daquela medida que fica abaixo do nosso busto. No meu caso, para mim, dá 68 centímetros. Sendo assim, eu precisaria de pelo menos 50 centímetros ou 60 centímetros para poder a gente fazer esse daqui. Vai depender do tamanho que você quer fazer aqui nas costas. Por exemplo, o meu, ele ficou bem fechadinho, por isso que eu fiz 12 centímetros. Para essa parte aqui, ela não ficar tão grande e ficar mais fechadinho. Por isso a indicação de fazer 12 centímetros de cada lado. Porque aqui na frente, nós ficamos com 32 centímetros. Se eu pegar 32 centímetros e adicionar 24, que são os 12 centímetros deste lado mais este lado, nós vamos ficar com 56 centímetros, que é praticamente o tamanho que eu preciso, que é de 70. Sem contar que aqui, como vocês podem ver, eu já usei essa blusa, tá? Eu já usei esse cropped. Ele já está meio repuxado, porque quando a gente colocar aqui essa cordinha, a gente vai puxar. E o crochê, a linha que eu estou usando, como ela é uma linha 100% algodão mercerizado, ela vai ceder um pouquinho. Então, se vocês fizerem 12 centímetros, vai estar ótimo o tamanho, tá bom? Isso daqui considerando 70 centímetros de circunferência total. Agora, se vocês tiverem mais, vocês podem fazer de acordo com a medida de vocês. O que vocês podem estar fazendo é o quê? Pegar a medida de quanto ficou aqui na frente e ver quanto que falta para chegar na medida de vocês e tirarem entre 10 a 15 centímetros deste valor. Como exemplo aqui o meu. Eu preciso de 70 centímetros e minha frente ficou com 32. Se eu fizer 70 menos 32, eu vou ficar com 38 centímetros. Desses 38 centímetros, eu posso tirar 15 centímetros. 38 menos 15 dá 23 centímetros, ou seja, com esses 23 centímetros, eu vou dividir ele por 2, tá bom? Vocês podem fazer, eu preferi fazer com 1 centímetro a mais, porque eu me senti um pouco mais confortável, mas se vocês quiserem fazer por 22, no caso, se a medida de vocês for igual à minha, vocês podem estar fazendo também com 22, aí vai de acordo com o tamanho que vocês querem deixar aberto aqui nas costas, lembrando que essa é a medida abaixo do seio. Se vocês, assim como eu, forem acinturadas, a minha cintura, ela é menor do que a circunferência abaixo do seio, então vocês também podem estar considerando essa medida aqui da cintura, tá bom? Vocês podem estar considerando essa medida e a conta é feita da mesma forma, tá bom? Então, bora lá. Aqui,
eu já fiz a minha lateral, assim como no outro, eu fiz 12 centímetros, tá bom? E eu vou fazer aqui com vocês, mostrando como que eu a fiz. Essa medida aqui que eu fiz com 13 centímetros, ficou com 13 centímetros e meio no final, tá bom? Porque é a medida abaixo do meu seio. Por exemplo, aqui nós temos 12 centímetros daqui de cima até embaixo, porque é um pouquinho antes de acabar o bojo. Como eu disse pra vocês, eu fiz um bojo de tamanho P. O tamanho P, ele é 14 centímetros de largura por 14 de altura. Então, no caso de vocês, se vocês forem fazer um maior, você pode estar tirando 1 ou 2 centímetros até você começar a fazer a aba lateral, tá bom? No meu caso, eu tirei 12, eu fiz aqui, ó, com 12 centímetros a minha peça, tá bom? A partir dos 12 centímetros eu comecei a fazer, então eu peguei daqui pra baixo, tá bom? Essa é uma medida para vocês fazerem, para poder não ficar muito alto, tá bom? Essa lateral dele. Aqui a minha lateral, como eu disse para vocês, ela ficou com 13,5 por 12 centímetros. Então, vamos começar a fazer aqui a nossa lateral. Como fazer? Aqui, antes de vocês começarem a fazer, é importante vocês deixarem o bojo do lado certo. Na verdade, antes de vocês começarem a fazer, nós vamos juntar essas duas peças, tá bom? E essa altura aqui também vai depender do que vocês querem para sua peça. Se vocês querem uma peça um pouco mais fechada, vocês vão escolher uns pontos acima, um pouco acima, mais fechadinhos. Agora, se você quiser deixar essa parte do bojo um pouco mais aberta, vocês podem estar fazendo ele na mesma medida que a lateral ou um pouquinho mais alto também. Vai ficar a critério de vocês. Essa parte nós vamos costurar. Como nós vamos costurar esse daqui antes de começar as laterais, tá bom? O meu eu fiz aqui, mas vocês podem costurar elas antes de começar a fazer as laterais. Vocês têm que deixar o lado para frente para vocês poder costurarem da melhor forma possível. Aqui eu vou pegar a linha amarela, que é a linha que eu fiz aqui, a minha última carreira, e vou medir ela. Vou pegar aqui e medir embaixo também, ó. Deixei aqui sobrando um pouquinho dos dois lados. E vou cortar. Como eu cortei aqui, eu não vou conseguir dar a continuidade, mas geralmente eu não corto a linha aqui, eu deixo ela grudadinha pra poder já fazer de uma vez, tá bom? É que aqui eu acabei cortando. Mas o que eu vou fazer? Se cortar não tem problema também. Eu vou pegar essa linha aqui e vou fazer uma conexão. Vou fazer igual como eu fiz na troca de cor. Eu vou desfazer esse último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito esse ponto baixíssimo, eu vou fazer outro ponto baixíssimo e puxar toda a linha em volta. E vou aqui dar um nozinho nessa parte aqui. Só vou dar um nozinho, porque depois eu vou vir fazer o arremate com cola, tá bom? Então, vamos começar a fazer a nossa costura. Se vocês tiverem agulha de tapeceira aí, vocês podem utilizar ou podem estar utilizando a agulha também. A costura é como se a gente fosse fazer uma costura com linha normal, com a linha de costura, só que no crochê, tá bom? Aqui, ó, eu pego e puxo elas duas. Agora, aqui, reparem que eu fiz o primeiro ponto com o primeiro ponto, tá? A gente tem que sempre fazer assim, ponto sobre ponto para poder puxar. Introduzo a agulha aqui e aqui e puxo a linha. Agora, no próximo, ó, terceiro ponto com o terceiro ponto.
É muito importante a gente estar fazendo ela ponto sobre ponto direitinho para poder a nossa peça não ficar torta, porque se a gente costurar torto, a nossa peça vai ficar torta. Só não vai fazer diferença caso um bojo você tenha feito com uma quantidade de pontos e o outro ter feito com outra quantidade de pontos, tá bom? Mas o ideal é vocês marcarem a quantidade de pontos que vocês fizeram no primeiro e fazerem a mesma quantidade de pontos no segundo. É o ideal, mas não é regra. Vocês podem fazer de acordo com a medida, que também no final vai dar certo. Eu vou seguir fazendo aqui a minha costura e já volto com vocês. Voltei aqui, como vocês podem, ó. No meu caso, eu quis deixar esse daqui um pouquinho mais aberto. Ele não vai ficar tão aberto assim, porque depois eu vou fazer os acabamentos aqui, né? Então, ele vai dar uma fechadinha, mas eu preferi deixar ele assim. Eu vou até tirar uma costura aqui, pra poder ficar do jeito que eu quero. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui e vou puxar a linha para trás, pra gente voltar a nossa costura, porque na frente tá fechadinho, mas atrás, ó, como que ele tá. E aí, ele vai abrir muito se a gente deixar assim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar. Introduzir a agulha aqui. E vou voltar fechando os pontos, tá? Da mesma forma que fiz quando comecei. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para poder fazer o arremate e começarmos a nossa próxima parte, a lateral do cabelo. Cheguei aqui no último, tá? Aqui, ó, essa aqui é a última, que aqui é a correntinha que a gente fez, que era a correntinha que nós fizemos. Então, aqui, ó, é só arrematar agora a nossa linha. Prontinho. Depois aqui é só passar uma colinha, deixar uma rebarbinha, só pra poder eu não perder ela depois. Mas é só passar uma colinha aqui e pronto. Agora vamos começar a nossa lateral. Posicionar a partir da forma que nós vamos começar, pegar a linha, a cor da linha, nós vamos dar continuidade. No caso dessa daqui, é a linha chiclete. Então, vou pegar ela aqui e já vou posicionar para começar a fazer os pontos. Aqui, ó, introduzindo a agulha, subir aqui uma correntinha, né? E vou subir aqui mais duas correntinhas. E vou seguir fazendo ponto alto até chegar na minha altura desejada, tá bom? Cheguei aqui nos meus 13,5 centímetros. Eu vou cortar a linha e como eu fiz das outras vezes, eu vou tirar e vou pegar a próxima cor, que no caso é... Feito isso, eu vou fazer a emenda deles, tá? E vou fazer duas correntinhas, laçar e virar aqui a minha peça. Feito isso, eu vou fazer dois pontos altos. E então, eu vou vir aqui e fazer um nozinho aqui. Meu Deus, como essas crianças gritam. Caralho, garganta boa, viu? Olha. Garganta boa dessas crianças que grita, pelo amor de Deus. Feito isso, agora eu vou voltar e vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Eu vou finalizar a carreira aqui
Novamente da mesma forma, faço o último ponto, corto a linha, pego a próxima cor, que dessa vez é o New Mind. Faço aqui ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, laço, viro o trabalho. Virando o trabalho, eu venho aqui e faço 1, 2 pontos altos. Então, eu faço o nozinho aqui. E assim, nós vamos seguindo até chegar nos 12 centímetros, gente. Não tem segredo. É dessa forma, nós fazemos os 13 centímetros e voltamos. Vamos e voltamos até o final. Então, quando eu chegar lá, eu volto com vocês para poder a gente começar a fazer os acabamentos dessa peça, tá bom? Então, bora lá. Finalizei aqui a nossa peça e agora não vou utilizar... finalizei aqui a lateral e agora não vou utilizar mais as cores coloridas. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu vou estar utilizando a cor Off-White para poder fazer os acabamentos dessa peça. Então aqui, gente, vamos começar a fazer os acabamentos. Eu vou subir uma correntinha, vou fechar aqui, ó, que nem eu faço das outras vezes, desculpa. Então, eu vou fazer uma correntinha. Como este é o lado de trás da peça, então eu vou virar para poder começar a fazer os nossos acabamentos pelo lado certo, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer como essa parte. Eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, vou fazer um ponto baixo aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, uma correntinha, pula uma de base, 1, 2, 3 pontos baixos, uma correntinha, 1, 2, 3 pontos baixos. Vocês podem fazer um pouco mais fechado, que nem esse daqui que eu fiz. Esse eu fiz com uma correntinha e 2 pontos baixos, tá vendo? Ó, uma correntinha, 2 pontos baixos. E esse daqui eu vou deixar com 3 pontos baixos, porque eu quero deixar mais espaçado a cordinha nas costas, tá bom? Então, vocês têm as duas opções. Vocês podem fazer mais fechadinho ou mais aberto. Mais fechadinho, vocês fazem com 2 pontos baixos, com mais aberto, vocês podem fazer com 3 pontos baixos separados por uma correntinha. Vou pular aqui, ó. Nesse caso aqui, o meu, tá faltando 4. Eu vou seguir fazendo. Eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente... dois pontos baixos. E aqui, depois dessa parte não ficar muito solta, eu vou fazer uma correntinha e fazer um ponto baixo aqui no final, tá bom? Vai depender muito da quantidade de pontos de vocês. Se tiver aqui 3 pontos baixos, vocês podem fazer, mas eu indicaria vocês fazerem algo nesse sentido, deixar só um ponto baixo aqui e uma correntinha para poder essa parte de cima não ficar tão solta, tá bom? Aqui eu vou fazer o nozinho que eu não fiz antes e vou seguir fazendo ponto baixo aqui em toda essa lateral, tá bom? Aqui no canto, para ele não ficar repuxando, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixo aqui nesse próximo. E vou pegar essa linha aqui, ó, e vou colocar ela por baixo para poder já ir guardando ela para na hora de fazer os arremates ser mais fácil, tá? Então, aqui, ó, um ponto baixo e aqui um ponto baixo. 2 pontos baixos por ponto alto, tá bom, gente? Não vamos fazer maior do que isso. Então, aqui, ó, um ponto baixo. Esse aqui pra trás. E 2 pontos baixos. Aqui mais um ponto baixo. E aqui o segundo ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no canto, tá bom? Bora lá. Chegando aqui na lateral, eu vou fazer um ponto baixo aqui e um ponto baixo não neste daqui, que tá o ponto alto rosa. Eu vou fazer no do lado, tá bom? Feito isso, eu vou começar a fazer o nosso ponto fantasia, que é o nosso ponto leque. Feito isso, eu vou começar a fazer o ponto leque aqui na lateral.
Eu quero que ele fique bem espaçado, tá bom? Então, nós vamos fazer como? Eu vou laçar aqui e vou pular 2 pontos de base. E no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Então, 2, esticando bem este ponto alto, tá? 3, 4, 5 e 6 pontos altos aqui, ó, pra fazer o nosso leque, tá bom? Então, eu vou pular 2 de base e vou fazer um ponto baixo. Deixa eu voltar, amor. Feito meu ponto baixo, eu vou laçar aqui na agulha e novamente vou pular 2 pontos de base e fazer um ponto alto no terceiro ponto. Então, mais 1, 3, 4, 5 e 6. E vamos seguir assim, fazendo leques até a gente chegar no topo, tá bom? Quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Então, aqui, ó, cheguei aqui no meio, vou chegar aqui no meio com vocês, tá vendo? O que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos continuar da mesma forma, tá? Ó, aqui, ó, vou fazer, pular 2 de base e vou fazer os 6 pontos altos aqui, no mesmo ponto. 3, 4, 5 e 6. Então, vou pular 2 de base e vou fazer um ponto baixo, tá? Feito isso, eu vou continuar fazendo os pontos da mesma forma, até chegar ali embaixo, tá bom? Quando chegar ali no meio, eu volto com vocês pra mostrar como... Hã? Achei um bar assim, tipo bar, esquina. O prato da Parmegiana 84. A média aqui é bem alta, viu? Também você tá olhando os restaurantes caros? Não, só os que estão aqui. Olha os mais próximos de estação de metrô, que geralmente eles vão ter opções mais baratas, amor. Não tem metrô no Piranga. Tem. Só comar. Cada um. Tem o alto do Piranga. Hã? É o alto do Piranga. Filho, é uma bebê, ele pesquisa no meio do bairro dos burgueses. Aí, ai, nossa, vai ser caro. Ou a gente pode ir lá pra Conceição, lá deve estar aberto aquele lá hoje. Chegando aqui, ó, tô quase chegando na divisória aqui do meu. E aqui é importante a gente parar pra dar uma olhada e ver quantos pontos aqui faltam pra gente poder fechar ele. Neste caso aqui, ele tem 5 pontos, que seria o equivalente ao nosso ponto. E mais um ponto, que aqui é o ponto do fechamento, tá vendo? Aqui a gente faz um, a gente faria um aqui. Então, como eu quero deixar o meu aberto, eu vou fazer aqui o nosso ponto leque normal. Vou fazer 6 pontos. Como eu faria se quisesse deixar mais fechado? Eu faria o meu ponto leque menorzinho aqui, ó. Eu faria com 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, eu só pulei um, tá? Ó, como vocês podem ver, como eu pulei só um, eu vou vir aqui e vou pular só um também. Ele vai ficar menorzinho. Então, pra poder fechar essa parte... Então, pra poder fechar essa parte, que eu faria? Eu viria aqui, ó, nestes pontos que eu fiz a costura, e vou fazer um. Aqui, ó, neste do meio também vou fazer mais um. E aqui do lado eu vou fazer, opa, o de baixo, tá, gente? Ó, esse aqui de baixo, onde fez o negócio. Vou fazer mais um, 3. Feito isso, eu vou vir aqui e aqui, ó, tá vendo? A gente acabou pulando 2, então aqui eu também vou pular 2. E vou fechar com um ponto baixo, tá vendo? Aqui, ele fica assim, tá? E então a gente seguiria fazendo da mesma forma, mas como eu quero deixar ele aberto, eu vou seguir da forma que tava fazendo antes. Eu vou fazer
Aqui eu vou fazer 6 pontos altos e vou fechar embaixo, tá? 6, 4, 5 e 6. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, e fechar do segundo. Feito isso, eu vou pegar e caminhar com o meu ponto baixo. Para poder deixar fechadinho, eu vou fazer um ponto baixo bem aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá vendo? E esse ponto baixíssimo eu vou transformar ele em um ponto baixo depois. Não faço ideia. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo deste outro lado, ó. Eu fiquei com 2 para poder dar uma fechadinha aqui nestes pontos. Então, eu vou laçar, vou virar aqui meu trabalho para ficar na minha direção. E então, eu vou voltar fazendo os meus leques. Vou voltar fazendo os meus leques. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E pulo 2 e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo desta mesma forma por toda a volta, tá bom? Seguir fazendo assim até chegar aqui embaixo. E aqui embaixo eu volto com... Eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui na parte de baixo. E quando chegar na parte de baixo, eu volto com vocês, tá bom? Então, bora lá. Cheguei aqui no cantinho, como nós fizemos ali em cima. Eu vou fazer um ponto baixo aqui, para poder ficar com 2. Então, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Essa carreira aqui, eu vou fazer ela toda em pontos baixos aqui do acabamento, tá bom? É só fazer como eu falei pra vocês lá em cima. É um ponto, 2 pontos para cada ponto alto. Aqui, ó, por exemplo, aqui, fiz 2 pontos. A parte ruim de você fazer colorido assim é realmente esse monte de fio que fica aqui depois se a gente arrematar. Mas é melhor fazer assim agora do que... porque eu vou fazer o arremate com cola, então eu não vou conseguir fazer crochê nas partes que eu arrematar. Então por isso que eu tô fazendo assim ainda, sem arrematar, tá bom? Se vocês quiserem ir arrematando conforme for fazendo, também é uma opção. Aqui, deixa eu puxar aqui pra trás. Então, 2 pontos baixos para cada ponto alto. Aqui, ó. Foi 2, ó. Aqui também, ó. 1, 2. E aqui eu sigo, ó. 1 e 2. Vamos seguir assim por toda a carreira até chegar no final dela, tá bom? Então, eu volto com vocês já já. Cheguei aqui no final, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E pra vocês, caso vocês queiram fazer aqui o meu, eu vou continuar, eu vou deixar ele desta forma, tá bom? Eu vou deixar ele aqui assim, porque eu não quero fazer outro acabamento. Mas, se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo esse acabamento aqui, que é o mesmo que nós fizemos. É só vocês fazerem uma correntinha aqui em cima, virar o trabalho e fazerem, pular 2 pontos e fazer 6 pontos altos em um ponto, pular 2 pontos e fechar com ponto baixo, tá bom? Vocês podem ir fazendo por toda a volta. Esse daqui, cheio de linha. Este que eu estou fazendo agora, eu não quero fazer esse acabamento nele, tá bom? Aqui, gente, as correntinhas, elas são simples de fazer. Aqui eu usei, é só uma correntinha, literalmente é uma correntinha aqui que eu fiz, tá vendo? É uma correntinha,
Só que eu fiz com 2 linhas, eu peguei 2 cores e juntei pra fazer, tá? É só uma correntinha com as duas, que ela já fica, com as 2 linhas, ela já fica bem grossa e é o suficiente pra gente fazer as nossas, essa parte aqui. A correntinha aqui do pescoço, eu fiz cada uma com 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros é o tamanho ideal pra gente prender ela no nosso pescoço. E aqui a das costas, eu fiz ela com 1 metro, tá bom? Da mesma forma, eu vou fazer essa daqui. Da mesma forma, eu fiz essa daqui, ok? Como essa parte aqui ela é simples, eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Como essa parte aqui ela é bem básica, eu vou terminar o vídeo por aqui, que senão ele já vai ficar muito longo mesmo. Esse aqui é só correntinha, gente, 2 linhas, fazer uma correntinha, depois arremata, e esse daqui também. É só vocês escolherem o ponto aqui em cima, escolher um ponto mais alto da sua peça, tá? Aqui, ó, aqui nesse caso foi aqui no meio, ó, tá vendo? Esse é o ponto mais alto da minha peça, então eu já fiz aqui. E fiz o arremate já direto, tá bom? Então, esse é o resultado da nossa peça, do nosso cropped. Ele só tá sem Ele só está sem as correntinhas aqui, mas esse é o resultado final do nosso cropped. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se ficou alguma dúvida, é só vocês mandarem aqui nos comentários, tá bom? Eu vou estar adorando responder vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like. E se você for novo por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ah, e também me sigam no Instagram. Eu vou deixar ele aqui. Lá eu trago mais coisas e um pouco mais de detalhes finais das peças que eu estou trazendo aqui pro YouTube, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!